Então vamos lá, toda terça-feira nós temos o tradicional comentário de Vitor Hugo Bortolotti Lindenau. Bom dia, Lindenau. Bom dia. Mas como é que diz o ditado gaúcho, aquele não dá tempo de fechar um cigarro. Bom dia. Bom dia a todos que estão na audiência da Clique Rádio. Nós, nesta terça-feira nublada, está enferruscada, que nem foi ontem, né? Não sabe se vai chover, se vai fazer tempo bom. Mas se mantendo assim tá bom. O pessoal já está aí nas conclusões aí da safra, aí, do arroz, da soja. Alguns estão terminando o arroz, outros já estão terminando o soja, né? O soja, fica meio estranho, mas é o soja. Né? Só esperando agora pelos preços maravilhosos aí, né? Que realmente o clima de desânimo é muito grande aí. Felizmente, produtores apontam redução de safra, enquanto aí o governo insiste em colocar aí safra recorde em volume, o que ajudaria aí a derrubar os preços. Temos ainda, dentro desse cenário aí, a possibilidade de aumento do petróleo. O Trump está trancando lá o beco de Hormuz, lá, né? Canal de Hormuz, lá o Estreito de Hormuz, e que está aí deixando em ebulição aí os preços do barril de petróleo, o barril Brent, que é a referência, né, para os preços de petróleo, né, os derivados. Isso aí necessariamente irá ocasionar uma alta em toda a cadeia, não só os derivados, mas também diretamente os fertilizantes, né, como a ureia. E indiretamente nos atinge, né, de maneira geral, inclusive aí aumentando a nossa inflação. Eu tenho uma notícia aqui do Valor Econômico, né, que já faz esta previsão, né, que o preço do barril deve abrir em forte alta, em função desse bloqueio, né? O Trump está lá segurando, né? Então, realmente foi, essa era a notícia de ontem, realmente está aí batendo novamente na casa dos $100, o que já deixa aí o cenário bem complicado. E o nosso caso Master, né, que toda semana tem uma novidade, né? Agora foi o brochezinho das festas íntimas, Eduardo. Havia um código lá, um acesso, era um broche, né, que tinha a tal de sala VIP, que era a sala da orgia. Obviamente, lindas mulheres, né, europeias, isso aí tudo pago com dinheiro suado do contribuinte, dos aposentados, e pessoas que deixaram de ter as suas necessidades básicas de mirrados reais para que sustentassem esse tipo de luxo e luxúria. Né? Então a cadeia é pouco para esses vagabundos, mas boa parte da esquerda aí, né, votou e inclusive festejou, né, a não aprovação do relatório, o que não impede que determinadas investigações prossigam, e é o que está acontecendo. Olha só, mais uma situação aqui. Ó. O Master declarou pagamento de 1,3 milhões à empresa que contratou ex-chefe do Banco Central. Então, realmente tem uma promiscuidade, né, muito grande. O Daniel Volcaro, empresa usada pelo banqueiro Daniel Volcaro, contratou para serviços informais 1,3 ao custo de 1.300.000, conforme mostram documentos apresentados à Receita Federal. A varejo de consultoria era utilizado de acordo com a investigação da Polícia Federal dentro de uma estrutura de apoio aos negócios de Volcaro e foi responsável pela contratação de um serviço de consultoria do ex-chefe de supervisão bancária do Banco Central, Bellini Santana, que é investigado no caso e foi afastado da função. Né? Também tem aí um caso, não é,
do ex-presidente da OAB, né? Então, realmente está todo mundo mamando nessa teta. Parece que ele está fazendo um acordo agora para devolver 40 bilhões em 10 anos, né? Então, realmente existe muito dinheiro envolvido, né? Devolver 40... Então, agora existe financiamento para devolução de dinheiro roubado. Olha só, o Brasil está especializado, né? Agora tem linha de crédito para estabelecimento, tem parcelamento para recebimento de dinheiro aí que foi usurpado, que foi retirado aí do contribuinte. Olha só, o Banco Vocaro também pagou 27 milhões e 500 mil a ex-presidente da OAB em 2025. Né? Dados da Receita mostram repasses a Marcos Vinícius Coelho e Felipe Santa Cruz. Né? Vocês se lembram do silêncio da OAB diante de tanta desmando e descumprimento das leis, da Constituição para o presidente Bolsonaro? Estavam aí. Então, a semana ainda fiz uma postagem. Todos aqueles, né, que criticaram ou que agiram para prender o presidente Bolsonaro, hoje estão envolvidos no Banco Master. E está aí o presidente, um presidente honesto, preso sem nunca ter roubado um centavo sequer. Então, quem roubou está solto, lindo e maravilhoso, né? Com seus resorts, seus charutos, suas degustações de uísque de 3 milhões, suas festas na Europa em jatinhos particulares, suas festas em Trancoso, né? Com modelos europeias, né? Então, o interessante que aconteceu agora foi o seguinte: como eles não conseguiram, né? Certamente havia, né, um nível de proteção muito grande para que as imagens não fugissem, né? Então era proibido entrar com celular. Porém, as salas, como um verdadeiro Big Brother, né, como essa série aí que já tem quase 30, não sei quantos, essa chinelagem que apresenta na Globo aí, eles tinham as câmeras nas diversas peças que usavam, né? Isso é uma tática antiga, né? Você já vê no folclore aí, não sei se foi verdade não, a Mata Hari. Sabe quem foi a Mata Hari, Eduardo? Foi uma espiã russa que seduzia os homens e acima disso conseguia os seus objetivos, né? Em cima disso, a Mata Hari. Não sei se realmente ela existiu ou não, mas existe. E existe, né? O Bolsonaro denunciou as festas, né, que os togados faziam na ilha de Fidel, onde o irmão do Fidel registrou imagens lá, né, que não podem ser divulgadas, deixaria os senhores, né? Como é o nome do careca, aquele dono do Bahamas que já faleceu? Deixaria o dono do Bahamas de faces vermelhas, né? E foi usado aí por Zé Dirceu como ferramenta de negociação e chantagem. Novamente aconteceu isso aí, né, lá em Trancoso, né, onde que foram filmadas, as revelações estão aí, estão nos celulares, mas como as imagens não vazaram e traziam modelos estrangeiras para onde que não tivessem o domínio do idioma, para que não pudessem saber quem eram as pessoas, qual o nível de importância, elas recebiam seus cachês bem fartos, né? E aí, em cima disso, elas, né, vinham de jatinho particular, né? Então, não dominando o idioma, não havia esse intercâmbio. Então, faziam lá o trabalho para o qual elas foram contratadas, né, de modelo, entre aspas, né? E agora, porém, né, como sempre, é que nem a história do velho da lancha, aquele que o velho da lancha que não aparece, né? Elas publicaram em seus perfis, né, Instagram principalmente, né, e outros perfis de outras redes sociais,
fotos em Trancoso. Tem elas, né, com roupas, digamos assim, bem sexy, né, subindo as escadas do jatinho, na pista lá em Trancoso, né? Eu esqueço o nome do aeroporto lá. Tem um aeródromo lá, um particular lá e tal, para servir esses magnatas. Elas na piscina, inclusive tem uma modelo russa que expõe as fotos, né? Então, segundo aí se não me engano foi o Estadão, né? Fez uma reportagem e identificou mais de 20 perfis de modelos que tiveram fotos divulgadas nessas praias paradisíacas na Bahia, né, em Trancoso, que é onde foi determinado, chamado de Cine Trancoso, e agora a Polícia Federal está agindo em cima disso aí, né? Então, nenhuma ainda se manifestou para poder falar para o que veio, haveriam também, não é? Modelos gaúchas e catarinenses também envolvidos, né? Então, tá todo mundo nessa farra. Você me lembra aquela música do Cazuza, né? Do Cazuza que dizia: transforma o país inteiro, né? E por assim se ganha mais dinheiro. Então, a outra palavra que faltou, você sabe qual é que é. Então, o Banco Massa, que também pertencia ao ex-banqueiro Daniel, já estamos falando ex-banqueiro, porque agora já se foi, terminou o glamour. Pagou 27 milhões em 2025 ao escritório de Marcos Vinícius Furtado Coelho, segundo dados da Receita Federal enviados à CPI do crime organizado. No mesmo ano, a instituição também repassou 1,5 milhão ao escritório de Felipe Santa Cruz, divididos em 2 pagamentos de cerca de 75 mil cada. Tanto o Coelho quanto o Santa Cruz presidiram a Ordem dos Advogados do Brasil. As informações sobre a relação entre Vorcaro e 2 juristas foram reveladas em reportagem da CNN Brasil. Um dos maiores contratados por Vorcaro, de acordo com os dados acessados pela CPI, o valor pago a Coelho é um dos maiores entre os escritórios contratados pelo banco. Ele só fica abaixo, né, do montante destinado aí à primeira dama do STF, né, a Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Está havendo cada revelação, né? Agora o envolvimento do Vorcaro com a Viviane, né, que teria uma relação extraconjugal. Olha, esse troço aí com essa delação e revelação dos telefones está virado um seriado da Netflix, né? Daquele que envolve política, né? Relações amorosas, poder, finanças, corrupção, tem tudo aí nessa mescla, né? Eu acho que nenhum, digamos, como é um roteirista, teria tanta criatividade para fazer, né, o que fizeram ali. Imagina trazer aviões com modelos, né, modelos europeias, né, russas, né? Diz que as ucranianas são muito bonitas, não sei se tinham, mas tinham lá, né? Inclusive tem a foto de uma russa tomando banho lá em Trancoso, assim, na ducha, né? Então, realmente, o troço não é para a CLT, viu? Não é para a CLT. Então, tá aí, né? O nosso dinheiro. Mas você já sabe quem vai pagar, né? Quem vai pagar a conta é a turma aí que vai no bailinho da Alvorada. Então, não tem a menor dúvida. A conta de Trancoso vai parar para a turma que vem no bailinho do Alvorada. Nada contra o bailinho do Alvorada, mas pelo contrário. Mas são dinheiro que foi usurpado aí, né, do contribuinte que trabalhou uma vida inteira e tem, sem dúvida, o maior direito de se divertir e ter direito a acesso à saúde e principalmente a tratar dela, né, quando ela vir a faltar aí com o avanço da idade, o que não acontecendo, né? O Coelho, que é um dos ex-diretores presidiu a OAB entre 2013 e 2016 e chegou a ser cotado por uma vaga no STF durante o governo do então presidente Dilma Rousseff. Mas Edson Fachin venceu a disputa. Quiser aí só trocar o porco do chiqueiro, né? Já Santa Cruz comandou a entidade em 19 e 22 e protagonizou embates públicos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele entregou a administração do prefeito Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Então, mais um
Mais um vagabundo, mais um criminoso, mais um ladrão, mais um corrupto que agiu contra e ilegalmente contra o presidente Jair Bolsonaro. Hoje, devagarinho, um por um está sendo revelado, né? A omissão, a subserviência dele ao STF, essa palavra é difícil, né? Essa palavra é difícil. Ao STF, né? O acadelamento, essa é mais fácil de falar, o acadelamento deles, né? Mas se acadelam por dinheiro. Então está aqui, né? A corrupção sendo agora exposta pelo STF, né? Então é importante que estas investigações, né, principalmente aí com a independência da Polícia Federal, né, por mais que eles queiram ter controle, ainda existe uma parcela mínima, né, que consegue ser independente e vir a fazer aflorar essas investigações, onde que mostram aí, né, que todo mundo mamava na teta do Banco Master, né, aonde que o Vorcaro era simplesmente um laranja, né? O Tenuri, aquele que é o grande poderoso que está por trás, é o que não aparece, né? E nessa esteira aí também foi, além do ministro da Previdência, também o presidente do Rio Previdência é exonerado após recomendação do MP, né? Isso aí foi notícia quente de ontem aí, ó. O presidente interino Nicolas Cardoso é citado em investigações por investimentos de 118 milhões em entidades não cadastradas. O governador em exercício do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro, exonerou nessa segunda-feira o presidente interino do Rio Previdência. A decisão ocorre após o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomendar na semana passada a exoneração de Cardoso. O órgão abriu investigação sobre aportes de 118 milhões feitos pelo Rio Previdência em instituições financeiras não cadastradas. À época das aplicações realizadas no fim de dezembro do ano passado, Cardoso era diretor de investimentos do Rio Previdência. Os repasses ocorreram após a revelação do escândalo envolvendo o Banco Master, que também recebeu recursos do órgão. Nicolas Cardoso ocupava a presidência interinamente desde o afastamento de Davis Antunes. Então, devagarinho aí, né, as coisas vêm, é um lamaçal sem fim. Então, é compreensível, né, porque essa esquerda corrupta, né, que festeja a corrupção, né, que festeja o arquivamento da CPMI, aí do INSS, que se dizem defensores defensores dos aposentados, são grandes enganadores, né? Aonde que o presidente, o ladrão maior aí manda, não, se tiver que ser investigado, investigue, mas manda a cachorrada dele por fora, olha, vocês dêem um jeito de bloquear isso aí para não chegar no meu filhinho lá, no meu Ronaldinho dos negócios, que recebia 300 mil de propina, uma mesada semanal, para simplesmente agir, né, como um agente, né, um interlocutor, um mandalete lá, ó, fala com teu pai lá que precisam marcar uma reunião fora da agenda, leva essa pauta aqui para ele, né? Muitas vezes, possivelmente, só mandava aí um WhatsApp, né, um presidente que não tem telefone, né? O Lula não tem telefone, se vocês não sabem, ele não usa telefone, não tem telefone, né? Então é para não usar, para não ser incriminado, né? Nessa esteira aí, né, as pesquisas aí põem antipetismo no centro da eleição. Segundo a análise da CNN aqui, Lula enfrenta seu pior cenário eleitoral histórico a 6 meses do pleito, com menor vantagem sobre adversários em comparação com campanhas anteriores. A recente pesquisa da Datafolha demonstra a inevitável queda. Tem as pesquisas aí que já apontam Flávio na frente de Lula,
né? E existem correntes, né? Correntes, isso é tudo indagação, obviamente, são intérpretes do cenário, que o Lula poderá vir a abandonar aí a corrida presidencial, uma vez que ele sinta que não poderá manipular os dados, que não poderá vencer as eleições para sair aí da história, né? Como um estadista aí reconhecido, né? Então eu sugiro a ele que faça que nem fez Getúlio Vargas, se ele quer sair da história e sair da vida e entrar para a história. Então não quer sair com uma derrota. Imagina o Lula entregar a presidência sendo derrotado para o filho do presidente Jair Bolsonaro. Então é o cenário hoje que se desenha, inclusive agora sábado teve o lançamento da pré-candidatura do governador Zucco e dos senadores Van Hatten e do Sanderson, que irão concorrer aí pela coligação junto ao PL, onde já está formalizada a primeira chapa com a Silvana Kovács, né, do PP, que o PP, se não me engano, né, Eduardo, ele é o partido que detém o maior número de prefeituras no Rio Grande do Sul. Então foi uma coligação muito forte, muito bem articulada, muito bem pensada, trazendo aí para junto com o PL, né, a grande expressão que tem o PP. Né? Esperamos que o PP camaquense, aí, passado essa semana meia tumultuada que teve, não é? Que baixem a poeira, e vamos pensar no nosso estado, né? Vamos esquecer um pouco o cenário aí local, municipal, né? Isso aí depois a gente vai tratar futuramente em um momento mais propício, mas agora é momento de retirar. Uma pesquisa aqui que muito me preocupou, é uma pesquisa, inclusive, que mostra o Flávio na frente de Lula. E os estados que venceriam o PT nessa pesquisa, Veritá, se não me engano, o Instituto, mostra alguns estados lá em cima, aqueles, né, onde que o Bolsa Família é maior que a carteira assinada, e o único estado dali para baixo, né, Centro-Oeste e região Sul, é o Rio Grande do Sul. Uma vergonha para os gaúchos. Espero que esse número possa ser revertido, né, diante de todo esse cenário aí de acontecimentos, de cenários que mostram esse desgoverno, né, esse afundamento da máquina pública, de endividamento, né? Inclusive saiu uma projeção aqui, Eduardo, que o FMI, né, coloca, olha só o brejo, a M que nós estamos nos metendo, né? O peso da dívida do Brasil no PIB deve ir a 92% em 2025. O peso da dívida pública do produto interno brasileiro deve de aumentar de 87% em 2024 para 92%. Então, assim, não tem nada tão ruim que não possa ser piorado um pouco. Nós estamos pagando de tudo aquilo de bens e serviços que nós produzimos, né? A dívida do Brasil consome 92%. Então, tu imagina tu ir receber no fim do mês, né? Tu receber R$1.000, né? E tu saber que tu tem um comprometimento desses R$1.000 com R$920, te sobra R$80 de R$1.000, né? O nome deste beneficiário é Brasil, né? E aonde que todos nós somos funcionários, somos empregados, somos pagadores de impostos, e o alerta está sendo feito aqui pelo Fundo Monetário Internacional. Ainda está mais pessimista com a situação do Brasil, que pode voltar aos patamares da pandemia do Covid, 2019. O peso público
da dívida pública no Produto Interno Bruto brasileiro deve de aumentar de 87 para 90, de 2024 para 92. Então é pior o Brasil hoje, né? Em plena produção, está pior do que quando Jair Bolsonaro enfrentou aquela calamidade, distribuiu dinheiro para os governos, né? Houve queda de produção, hoje consegue estar pior. Então, observem bem que desastre está sendo o PT para o Brasil, né? A projeção é do relatório do Monitor Fiscal, publicado nesta quarta, dia 23, em paralelo às reuniões de primavera do FMI que acontecem em Washington, nos Estados Unidos. Quando considerado todo o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o fundo vê uma piora de 12 pontos percentuais, maior do que os 10 pontos percentuais estimados em outubro na versão anterior do relatório. Nesse ritmo, a dívida pública do Brasil, como proporção do PIB, deve de saltar de 83% no final de 2022, no último ano do Jair Bolsonaro, para 96% em 2026. Então está aí, é o que eu venho falando, né? O Brasil hoje foi entregue bem pior do que estávamos com toda aquela calamidade que nenhuma pessoa viva, que a última pandemia foi a gripe espanhola, mais de 100 anos, não existia aí pessoas, talvez alguma raridade, ninguém conhecia o que era enfrentar uma pandemia. E o presidente Jair Bolsonaro fez aí, né, da melhor maneira possível, enfrentando algo que era desconhecido, e entregou o Brasil com números melhores que os Estados Unidos, melhores que a maioria dos países europeus, né, na economia. No entanto, entenderam que era melhor voltar à esquerda. Eu tenho minhas dúvidas de um processo que foi ajustado, foi acumulado, que foi ajeitado, que não foi dado transparência. Usar essas maquininhas aí, o código-fonte não foi possível ser acessado, é uma grande caixa preta, não é? Trocaram inclusive alguns modelos agora aí, então sobram muitas dúvidas. Não são palavras. E virou crime contestar o uso do sistema eleitoral. Até aí tudo bem. Mas agora, no momento que eles se empenharam em agir contra o voto auditável, que é a materialização do voto, para aí sim poder contabilizar de maneira efetiva, né? Aí demonstra que algo mais havia por trás disso aí, né? Então, e essa reportagem é da Infomoney, né? Que é especializada em assuntos econômicos. Então, os números, quando se trata de... Não tem mais, vai chegar um ponto, né, que nós vamos estar nessa projeção daqui a 2, 3 anos, até o final do governo do PT vai estar pior, né, já vai estar 92%, e vai chegar que vai estar 100%, e nós vamos estar produzindo menos, né, do que a nossa dívida externa. Então, realmente, vamos estar... Quando o cara deve mais do que ganha, né, nós usamos um adjetivo aí que é quebrar. O cara está quebrado. Então, é o caminho do Brasil, né? E uma notícia de saúde aqui, interessante, é o seguinte: existe uma nova lei, tomara que tenha dinheiro para tudo isso, né? Amplia acesso a terapias e vacinas contra câncer no SUS. Eu achei importante dar essa pincelada nessa pauta, porque é uma pauta que sempre que me sensibiliza. O marco regulatório moderniza sistema de acesso a inovações. Pacientes de todo o Brasil passam a contar com novas possibilidades de prevenção e tratamento contra o câncer na rede pública de saúde. A lei número 15.385, publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no Sistema Único de Saúde e cria o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com diagnóstico do câncer, com foco na ampliação
de acesso a terapias, vacinas e exames, né? Uma pena que o nosso Hospital Nossa Senhora Aparecida não tenha conseguido aí implementar, apesar da doação polposa do deputado federal Marcelo Moraes, de 1.800.000 que fez para a instituição de um centro oncológico aí no Hospital Nossa Senhora Aparecida, e esse dinheiro evaporou. Então, quem sabe essa lei não viria aí, né, no mesmo sentido de facilitar, né, de conseguir viabilizar toda a implementação desse tratamento aí que acaba atingindo as pessoas mais necessitadas, né? E só quem sabe o que é lidar com essa doença sabe o quanto ela é desgastante, quanto ela retira a dignidade da pessoa. A norma tem como objetivo atualizar o sistema público para incorporar tecnologias e estratégias voltadas ao enfrentamento da doença. Entre as medidas previstas estão a oferta de terapias avançadas, a inclusão de novos testes diagnósticos e a ampliação de protocolos de cuidado. O texto também define ações para garantir acompanhamento contínuo desde a suspeita até o tratamento com organização de jornada do paciente dentro da rede de atendimento, né? Muito bonito, né? A lei, eu acredito que a síntese dela tem um bom sentido, agora resta saber se não vai ser mais canais de desvio, né? Porque quem rouba 50 pila para fazer festa com Coldplay na Europa, sabe lá o que não são pessoas que não têm a menor empatia com o ser humano. Eduardo, mais um capítulo da nossa série Masterflix. Seria um nome bom, né? Masterflix. Já pensou? Vamos lançar isso aí. Masterflix, né? Envolve mulheres bonitas, corrupção, poder, né? Prostituição, que mais? Políticos, né? E também crimes. Eu evito de falar assim muito em teoria essas teorias, agora me fugiu a palavra, onde que os caras ficam imaginando, né? Que nem são sem nenhuma prova real, mas existem indagações aí ou perguntas que precisam ser teoria da conspiração. Estava me faltando a palavra, teoria da conspiração. Pois bem, sabe o Sicário, aquele que era o mandatário do Vorcaro, né? Esse cara foi detido na Polícia Federal, né, em plena saúde. Ele era o cara que recebia também bastante dinheiro, era o cara que resolvia a parte suja. Cara, tu tem que mandar um cara lá fechar a boca, dar um alô para ele. E era o que o cara era o mandatário. Sicário, em espanhol, é pistoleiro, é o matador, né? E ele era o nome do cara, então não precisa dizer mais nada, né? Qual era a função dele dentro do contexto. Acontece que ele foi detido e levado para a sede da Polícia Federal, né? Um ambiente de ultrassegurança. E acontece que ele apareceu morto. Ele sofreu uma autoinfligência, que é o nome certo, que quando a pessoa age contra a própria vida, né? Porém, a cela era filmada, tinha câmera, não apareceu os filmes. A imprensa especializada é fácil de procurar, coloquem aí corpo de Sicário, né? Corpo de Luiz Felipe Machado de Mourão, né? Não apareceu. E agora começou uma série de informações desconexas, que ele foi registrado um mês antes da morte dele lá no cemitério. A causa mortes, né, não aparece na certidão de óbito. A gente sabe, infelizmente, quem já passou por essa experiência, né, que todos nós, um dia, mais cedo ou mais tarde, passaremos. É mais traumático quem tem um familiar, uma pessoa, um ente querido que perde a vida em acidente. Sabe que muitas vezes tem aquela espera do corpo, né? Não chegou, muitas vezes tem que passar pelo legista, principalmente quando não é de morte natural, né? Porque o legista tem que ali atestar, né, quais foram as causas, se pode ser ali embutidas algum crime, não é? Não é, morreu, tá? Não,
Então tem tudo isso aí para depois. A morte, o certidão de óbito do sicário não consta causa-morte. Imagina um cara que passou mal, que teria tentado suicídio dentro da sede da Polícia Federal. Foi levado mal para o hospital. Né? Não sei em que circunstância, acabou tendo morte cerebral. A gente já sabe quando ocorre morte cerebral, já é na prática a morte. E acabou agora vindo. Então agora eles estão atrás do corpo do sicário, que também não apareceu. A lápide não tem o nome. Não é possível uma exumação. Então, essa morte desse rapaz que gozava de plena saúde, que era digamos, o pistoleiro, que seria a tradução do português do espanhol para o português, né? Ele seria, então, a família dele, de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como sicário, que seria uma espécie de faz-tudo do banqueiro Daniel Vorcaro, se manifestou nesta segunda-feira após as recentes notícias e inconsistências envolvendo a morte dele. Por meio do advogado que havia sido contratado por Mourão, Vicente Salgueiro, a família se manifestou até mesmo sobre os boatos que esse cara não teria morrido. Esclarece que Luiz Felipe faleceu em 6 de março, conforme atestado pela equipe médica do Hospital João 23, tendo os corpos sido velados e posteriormente sepultados no dia 8 de março, na presença de familiares e amigos próximos. A realidade dos fatos, felizmente, não comporta versões dissociadas desses registros, diz o texto da nota. Metrópolis aqui mostrou, nessa segunda, que Luiz Felipe está sepultado em um túmulo sem placa, no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. Esse tipo de identificação, porém, costuma demorar algumas semanas para ficar pronta. Bom, então é a versão da família. Existe uma materialização do atestado de óbito que apresenta a causa-morte. Então tem muita coisa nebulosa que acaba dando vazão aí para teorias da conspiração. Né? Queria deixar um abraço aí ao nosso grupo do PL, onde tivemos a oportunidade, semana passada, na sexta, estar aqui junto ao Executivo Municipal, onde, junto com o nosso presidente e vice-presidente, Ivo de Lima Ferreira e Luciano Delfino, entregamos aí uma emenda parlamentar de R$1 milhão, né, do deputado federal do Marcelo Moraes, que será usado aí na pavimentação de mais ou menos 5 quadras, né, as ruas e a extensão a ser definidas aí pela Prefeitura, que será feita aí no bairro Getúlio Vargas, né, que atendeu aí os pré-requisitos desta emenda parlamentar, que sempre é um grão de areia no meio de tanta necessidade, mas sempre ajuda, né? E o pessoal, nas publicações, me questiona, por que não foi feito aqui no bairro? Não foi? Eu também teria um bairro lá que eu gostaria que fosse, que seria o bairro São Luís, né? Porém, ainda falta a regularização, né? Não haveria como, e sem estar regularizado não é possível fazer nenhuma obra. Mas ontem ainda eu estava ali numa oficina levando uma peça para manutenção e encontrei o secretário, né, que nos falou que ainda há possibilidade sim de ser feito alguma pavimentação lá no bairro São Luís. Então, parabéns aí ao deputado Marcelo Moraes, que tem olhado bastante por Camaquã. Vamos trabalhar para reelegê-lo, né? Ele que já tem apresentado emendas para o hospital, tem mandado aí emendas aí para os agricultores, né? Que se materializaram em ferramentas, em plantadeiras, e agora aí o bairro Getúlio Vargas foi contemplado com 5 quadras de pavimentação, ao qual nós tivemos a oportunidade de vir aqui no clique na saída da entrega da emenda com o presidente do partido local, né, o ex-prefeito Ivo de Lima Ferreira, que veio aqui comentar sobre o assunto. Vitor Hugo Lindenau, valeu. Grande abraço, até terça que vem. Essa terça que está num pisca-pisca, nubla, parece que vai chover, já abre o sol. É verdade. Mas vamos lá. Grande abraço a todos e até a próxima terça. Não, terça não. Não, terça não. Não.
Terça é 21, é feriado? Terça não, então... Aí depois a Até gente dia alinha. 28. Se quiser vir na segunda ou na quarta, Para a gente não alinha. perder, vai ser ponte, vai ser ponte, como? Ponte, Essa ponte não falta. Aí, pessoal, mais um feriadinho nessa turma aí que trabalha tanto aí, ó, não é? Só quem é profissional liberal sabe que não sabe. Se faz ponte, já enreda os boletos. Se o cara fizer ponte, os boletos fazem montanha, né? Se embolam, então realmente, mas é isso aí, assim que a banda toca e nós temos que dançar.